Meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país, aqui a Rádio Bandeirantes, aqui a pedra fundamental do grupo, porque foi aqui onde tudo começou. Bom, se os caras estão fugindo de leoa lá em Berlim, da Alemanha, aqui a gente foge do leão, que é profundamente injusto. O caixa do mercado paga mais do que o dono do mercado de imposto de renda. Leoa até que é fácil você enfrentar, imposto de renda não tem jeito. Vem descontado da fonte, principalmente o pobre rico paga advogado para não pagar imposto. E muitos sonegam. Agora o pobre não tem jeito. Vem descontado na fonte, e na fonte onde poucos bebem água, né? Porque aquilo que o Estado brasileiro arrecada te devolve muito pouco em termos de benefício. Você tem estrada boa? Algumas até que são, mas você tem que pagar um pedágio caro por essas estradas, que obviamente já estaria embutido no imposto que você paga, não é? Você tem uma saúde pública hoje? Foi, durante a pandemia, uma saúde pública que salvou milhares de pessoas, milhões de pessoas. Mas, na verdade, o velho e bom SUS volta a ter os problemas que tinha antigamente. Falta de remédio, falta de médicos, até no INSS, falta de condição de atendimento e assistência em UPAs, AMAs, não é? Voltamos ao velho SUS de antigamente, onde as pessoas, se você não se lembra, morriam nos corredores dos hospitais, sem leito, sem vaga e sem Covid. Então, o que você paga de imposto de renda não te volta nada em benefício. Para você ter um benefício e viver normalmente, não é viver melhor, não. Pagar pedágio é pagar imposto 2 vezes. Você paga para ter estrada boa. Aí o Estado vai e arrenda as estradas, que são suas, para uma concessionária que te cobra uma baita de uma grana. Assim é com trem, com metrô, tá tudo privatizado. E o imposto que você paga? O imposto que você paga deveria garantir um transporte público de primeira qualidade, mas não. Você tem que pagar em cima do transporte coletivo, que você já paga com imposto, por um transporte coletivo que mesmo privatizado e cobrando 2 vezes, quase não anda. Para toda hora. Quando você fala em privatizar, você fala em entregar o Estado na mão dos outros, que vão faturar com serviços públicos em cima de você. Que história é essa, então, desse imposto cada vez mais caro no Brasil? Isso tem que ser corrigido. E essas privatizações têm que ser para o bem do povo e não para o mal do povo. Você paga 2 vezes pelo imposto que você paga, não é? E ainda assim tem um serviço pior. E o Estado se alija disso, deixando você a pé, com a brocha em cima, sem a escada embaixo. Deu para entender ou não? O Estado, ele é inchado, os 3 poderes gastam dinheiro pra caramba, não falam em reforma política, não falam em reforma judiciária, não falam em reforma administrativa. E você fica enchendo de grana os 3 poderes que gastam demais e que, por isso, estouram as contas públicas do país. E você sendo engolido pelo leão violentamente. Principalmente os pobres são devastados pelo leão todo dia. Sabe? Isso é profundamente injusto e inaceitável, mesmo porque os serviços que você tem de volta são pagos normalmente 2 vezes. Pedágio, metrô, ônibus, e a maioria das coisas não funciona. Tem estradas também privatizadas, cheias de buracos e sem segurança nenhuma, o que deveria ser entregue pelas concessionárias não é, por uma coisa que você está pagando uma sobretaxa. Só o imposto que você paga, e é muito, são somas que a gente não consegue nem pensar na nossa cabeça,
você deveria ter de volta e não tem. O que é que o Estado brasileiro te dá de volta que você considera que é um serviço público bom? Ruas cheias de buraco e você já paga imposto, paga IPTU. E as prefeituras, principalmente essa aqui de São Paulo, deixam as nossas ruas esburacadas, locais que não tem calçada, que as pessoas morrem atropeladas e daí por diante. Meus amigos e minhas amigas, ontem eu falei aqui da fila dos aposentados e o governo parece que vai lançar um plano para diminuir a fila dos aposentados. Eu duvido que o Lupe consiga fazer isso. Gosto muito do Lupe, é um cara legal, é amigo, mas eu não confio que os governos consigam, na realidade, resolver o problema dos aposentados. Pode ter a maior boa vontade, pode ter a maior competência, mas o sistema infiltrado do INSS, a burocracia é tão grande que não permite que a coisa funcione. E ainda o INSS, desde os tempos daquela Georgina, lembra dela? Ninguém mais lembra, roubou bilhões do INSS. Ainda deve ter falcatrua pra caramba dentro do INSS, deve ter uma roubalheira desgraçada dentro do INSS. Outro dia quem assumiu lá a presidência do INSS, não lembro o nome do cara, disse que não tinha perito, que precisava de mais perito. Pô, esses peritos são efetivados, o cara tem todas as benesses do mundo, às vezes vai lá, bota o dedão naquela biometria e desaparece, não atende ninguém, sai de férias, não colocam os caras no lugar deles, e tem gente morrendo até o último dia da sua vida trabalhando, sem condição de trabalhar, não conseguindo aposentadoria por invalidez, porque os peritos que tem lá não aparecem para trabalhar. Ou se vão trabalhar, dizem não, você tem condição de trabalhar. Teve um caso que eu conto e vou repetir aqui, de um cidadão que tinha, acho que, lordose, que é uma doença seríssima, um desvio terrível na coluna, ele não tinha condição, com dores atrozes, de trabalhar, e não era aposentado pelo INSS. Nós fizemos uma matéria com ele, ele vivia de restos que ele pegava em frente ao CEAGESP. Fizemos uma matéria com ele na quarta, quando fomos exibir a matéria na quinta, ele já tinha morrido. Morreu de um dia para o outro. Quantos não têm a perna amputada, braço amputado, e de repente o perito não, você ainda tem condição de trabalhar, você tem uma perna e um braço. Tá? Teve um caso na Bahia que o cara perdeu as duas pernas e o perito não aposentou. Perdeu um braço e o perito não aposentou. Falei, bom, esse é o jeito do INSS resolver o problema. Estão esperando o cara desaparecer. Está perdendo os membros, daqui a pouco ele morre e não vira mais um problema para o INSS. O INSS foi criado para resolver o problema do aposentado. E o aposentado passou a ser problema para o INSS. Isso é um tapa na cara da sociedade. O velhinho é tratado como lixo, como estorvo, às vezes até pela família, mas ser tratado como lixo e como estorvo pelo Estado que ele construiu realmente é inaceitável, inacreditável. Então, com toda a boa vontade do ministro Lupe, duvido que ele consiga reduzir essas filas. Duvido. Duvido que consiga desatravancar, como diria o meu amigo lá no interior, o sistema viciado que tem dentro do INSS, que beneficia milhares de pessoas. Outro dia aposentaram um dos maiores traficantes do mundo. A soma aí de 90 mil, o cara já levou. Aquele cara preso da Hungria, um tal de Major Carvalho, que eu nunca tinha ouvido falar desse cara. E de repente é um dos maiores traficantes do mundo, foi preso na Hungria. E teve direito à aposentadoria, enquanto você, que paga advogados aí há 4, 5, 6 anos, sem poder pagar, e às vezes é enganado no meio do caminho, não consegue a sua aposentadoria. Então, esse sistema viciado do INSS faz parte mais ou menos do que é o Estado brasileiro, faz parte do sistema público brasileiro. Poucos